Shalom a todos, estamos em Parashat Shofetim. Nossa Parashat tem muitos assuntos. Eu queria começar com uma história sobre o Rav Israel Meir Lau. Rav Israel Meir Lau era o sobrevivente do Holocausto. Todo mundo conhece o livro dele, Lulek. Uma pessoa incrível, era o rabino-chefe de Israel. Ele conta que quando ele era rabino-chefe de Israel, ele tinha uma viagem para os Estados Unidos. E lá se encontrou com várias pessoas muito importantes no governo. E quando ele tinha um momento para falar com uma das pessoas, ele perguntou para ele o seguinte: olha, a gente sabe, eu de Israel, você dos Estados Unidos, que temos uma parceria, uma coisa incríveis junto entre Estados Unidos e Israel, em tecnologia, dentro do exército, segurança, todos negócios e muita parceria. Se é assim, por que vocês acabam atacando Israel sobre os territórios ocupados? A gente acredita que esses territórios são nossos pela Bíblia, mas vocês estão atacando a gente. Somos amigos. Não se faz assim para amigos. Ou essa pessoa do governo falou para o Rabino, olha, eu vou te responder com uma pergunta. Presta bem atenção. Dentro de todos os territórios ocupados, existe também o Kotel, Jerusalém. São os mesmos territórios que vocês conquistaram na Guerra de 6 Dias, 1967. E sobre o Kotel, sobre Jerusalém, a gente não está atacando vocês. Você se perguntou por quê? Qual é a diferença entre Jerusalém e entre os outros territórios? Aí respondeu a verdade, uma boa pergunta, por que é assim? Ele falou o seguinte: Jerusalém e o Kotel, vocês são unidos. Ninguém fala para devolver. Vocês são fortes, vocês têm uma união entre vocês. Ninguém pode entrar entre. Quando vocês têm união, vocês têm força. Mas os outros territórios, alguém fala precisa devolver, alguém fala não precisa devolver. Então a gente entra entre vocês. Por isso que existe essa coisa que fala para vocês devolver. O Rav Israel Meir Lau, de acordo disso, ele explicou um dos parágrafos da nossa parasha. Fica capítulo 17, pasuk 8. Que quando você vai ter uma pergunta na justiça, ben dam lem dam, ben din le din, ben nega la nega. Se você vai se perguntar qual a diferença, por que sempre ataca Israel? Porque tem pessoas que fazem coisas graves e as pessoas ficam no lado deles, no lado de terroristas. Tem pessoas, tem governos que estão justificando Hamas, justificando terroristas. Como pode ser? Contra Israel. Como pode ser que pode acontecer uma coisa dessa? Assim que ele explica ao Pasuk. O Pasuk ele fala, se você vai ter essa pergunta, a resposta, como continua o Pasuk, Divrei rivot bisharecha. Por causa das brigas que vocês têm dentro de vocês. Vocês têm briga. Já que tem briga, pessoas vendo que o Am Israel está fraco. Quando o Am Israel está com briga, está fraco, acaba atacando. A gente sabe que antes do 7 de outubro, infelizmente, dentro de Israel tinha como se fosse um grupo contra o outro. Isso que enfraquece. A gente precisa ficar muito unidos para poder ter força e ninguém vai poder atacar. Agora vocês vão perguntar, a união é muito importante. Já a gente sabe disso. É uma coisa que todo mundo gosta de falar, quanto é importante ser unidos.
Mas como se faz isso na prática? De falar sobre união não sempre adianta. Como conta essa história que tinha um condomínio e fizeram uma reunião. E um dos membros do condomínio, ele se levantou e começou a falar quanto precisa ser unidos, todo o condomínio, ajudar um ao outro, unidos. Falou assim muito sobre a união. Aí um dos vizinhos, uma das pessoas que estavam lá, perguntou para ele, olha, que discurso sobre a união mesmo é muito importante. Só queria saber, essa união é contra quem? Assim que ele perguntou para ele. Quer dizer, ok, fala muito união, muitas vezes as pessoas fazem união para atacar e ficar contra os outros. O que quer dizer união de verdade? Então, se a gente pode ver, podemos aprender da explicação do versículo, tudo que a gente explicou, uma explicação do Rav Lau, que é diferente do Pshat, não é o simples, uma explicação a mais. Mas o que quer dizer o Pasuk, como se fosse uma interpretação mais simples? O Pasuk fala que se tem uma situação de discussão entre rabinos, discussão entre pessoas, tudo isso, e não consegue resolver. Precisa ir até o tribunal, como se fosse o corte, o mais importante, que fica lá em Yerushalayim, e se chama Lishkat HaGazit, é lá perguntar a esses ramim que estão lá. E obedecer qualquer coisa que eles vão falar para vocês. Lo tasumi ladavar sheyagidu lecha yamin u'smol. Não desvia de qualquer coisa que eles vão te falar. Faz tudo o que eles te falam. Uma pessoa que obedece é uma pessoa que tem humildade. Que ele obedece, ele entende que ele não entende. Isso pode explicar como chega para a união. Como pode ter união dentro de uma casa? Entre marido e esposa. Como pode ter união entre irmãos? Como pode ter união dentro de uma comunidade? Tudo começa com humildade. Tudo começa com uma pessoa, ele não vai se achar que ele entende tudo. Uma pessoa, ele é pronto de abaixar a cabeça, de receber um conselho de uma pessoa que é muito mais sábio dele. Se uma pessoa ele tem isso, e tem humildade, sempre vai ter união. Shabbat Shalom.